E aí, beleza? Vamos conversar? Estamos começando mais um Novelólogos, o ofício da emoção. Esse programa para quem é apaixonado, para quem adora, para quem consome ou para quem fica falando mal de novela. Porque, né, futebol, novela a gente gosta e a gente fala mal. E eu tô aqui com dois convidados, dois artistas. Ela, ele, são cantores, são roteiristas, são diretores, são escritores, fazem artes cênicas, fazem artes holísticas, fazem um monte de coisa. E, na verdade, o que eu acho mais legal é que eles são o Tarcísio Meira e a Glória Menezes da geração Z. Bem-vindos, Sérgio Malheiro, Sofia Abraão. Olá! Obrigada. Valeu. Nossa, E aí, que galera? introdução. Fiquei até com medo. Pedrão, obrigado pelo convite. Pois é, introdução zona, né? De não corresponder às expectativas. Eu tenho certeza que corresponderão. Sou fã desse casal, desses artistas. E a gente vai papear bastante sobre esse ofício de fazer novela. Vem com a gente. E eu queria começar perguntando para vocês, assim, de cara, o que é novela? O que é novela para vocês? Caramba, quer começar? Eu acho. Na verdade, assim, pra mim é uma experiência, pro Sérgio é completamente diferente. Que assim, eu era consumidora de novela antes de começar a fazer novela. O Sérgio acho que nem lembra de consumir novela antes de começar a fazer novela, Não, né? eu consumia. A primeira novela que eu assisti, eu lembro que foi Laços de Família. Laços de Família. E depois eu vim trabalhar com o Gianni, ó. E com a Vera Fischer. É verdade. Muito maneiro. E depois também... Não, minto, nem foi... A primeira que eu assisti foi Torre de Babel. Que veio antes de Laços de Família, que eu lembro que era bomba no Silvio de shopping. Abreu, exatamente. Silvio de Abreu. Shirley. E eu gostava muito, sempre gostei muito de novelas. E foi realmente minha grande escola. Foi onde eu comecei, onde eu trabalhei bastante, onde eu fiz mais coisas. E tive oportunidade de estar com incríveis professores, atores, diretores. Foi realmente uma experiência incrível. Então, eu sou fã de novela, tanto do ofício como de assistir também. Sim. Eu comecei com mais tarde, né? Com 16. E é engraçado que eu comecei com Malhação. E aí, a polêmica, né? Malhação é novela ou não é novela? Malhação é escolinha. Eu acho um absurdo falar que não é novela. É uma novela, tem os dramas, tem o protagonista, tem o casal romântico. É super uma novela, mas eu acho que muitas vezes as pessoas lidam com Malhação de uma maneira quase menosprezando. Porque são jovens, estão começando, muitos ali é o primeiro trabalho, como foi o meu, por exemplo. Mas assim, a gente tá no ofício, a gente sabe que é assim. Basta estar ali, basta querer fazer, que você tá fazendo parte de um movimento artístico, sim. Por que descredibilizar isso? Então eu fiz primeiro Malhação, que as pessoas às vezes não consideram uma novela. Depois eu fui pra Rebeldes, que também as pessoas não consideravam tanto uma novela, porque essa era a linguagem mais nova, mas enfim, pra mim desde Malhação já era novela. E daí depois eu fui fazer um novelão, que as pessoas, isso é novela. Que foi Amor da Minha Vida, que foi do Valcir, uma novela bem legal que eu participei, mas é engraçado, como eu fiz formatos um pouquinho diferentes de novela, mais jovens, para um público mais juvenil, as pessoas às vezes consideram que eu fiz a minha primeira novela, que foi essa do Valcir Carrasco. Mas eu não. Eu considero que eu faço novela desde os 16 anos. Pois é, eu sempre falo que assim, novela não sou eu, o Zé Wilker, que falava que novela são duas pessoas querendo transar e uma querendo atrapalhar. É claro que na Malhação a gente pode mudar o transar pra beijar. Pra beijar. Mas é isso, se tem isso é novela, né? Basicamente. Uma coisa que eu acho que define muito é essa questão de ser uma obra aberta, né? Onde você começa a fazer sem ter a menor noção de pra onde seu personagem vai. É claro que hoje, com essa coisa dos streaming, já tem, né, uma série de canais lançando novelas fechadas, no formato de séries, né? Que é uma minissérie, uma macrosérie, eu diria. Mas eu acho que o que define, acho que novela nesse sentido, é você não ter a menor noção de pra onde seu personagem vai. Você tem aquela noção básica da sinopse, mas tudo pode mudar de acordo com o público, de acordo com as pesquisas, de acordo com o canal. Então, é uma obra aberta. Isso que eu acho que é difícil, assim, de fazer. Essa é a maior dificuldade. É difícil, porque... E também, para uma pessoa ansiosa...
não saber se tá nos próximos capítulos, não saber se o personagem vai morrer, não saber do que tá por vir, se você vai continuar trabalhando ou não. É uma coisa, tipo, em aberto. Isso que eu pergunto, como é que é pro ator fazer uma novela, né? Pegando esse gancho, você recebeu lá um perfil pra quem... Vamos lá, tem um estudante aí de teatro que tá querendo saber como é que é fazer novela. Como é que é? Aconteceu uma coisa comigo em Malhação, que foi um pouquinho disso que eu tava falando, sobre não saber muito exatamente como é que vai, né? Como vai ser tomado o rumo do seu personagem. A gente recebia por blocos a Malhação, então blocos de capítulos. Todo final da semana, a gente recebia os próximos 5 capítulos que a gente gravaria na próxima semana. E eu fiquei 2 blocos, ou seja, 10 capítulos sem aparecer, sem meu nome ser citado em Malhação. E isso me gerou, assim, uma angústia muito grande. Uma menina de 16 anos, que não sabia muito bem como é que isso funcionava. Então tem essas surpresas da novela, que às vezes pegam a gente desprevenido. Fiquei 10 capítulos da novela sem aparecer. Isso me deu uma profunda tristeza. Depois eu entendi que fazia parte da trama. Eles tinham que focar mais... Não era assim, não gostam do meu personagem, a autora não tá gostando. Tanto que eu fiquei 2 temporadas em Malhação, deu tudo certo. Só que às vezes vai pra outro lugar. Às vezes a outra trama é mais importante. Então eu acho legal falar sobre essa angústia também, de às vezes assim... De repente, naquela trama você não tá bombando muito, e isso não tem a ver com seu talento, não tem a ver com dom, não tem a ver com você tá construindo bem ou mal o seu personagem. A trama é aberta, às vezes o público tá clamando outra coisa que não você naquele momento. Eu acho que essa é uma dica, né? Uma coisa que eu diria pra uma pessoa que tá pensando em ingressar numa novela. Não ficar angustiado com essa coisa do que vai acontecer com o meu personagem, que tem muita coisa que a gente não tem controle, né? E pode acontecer uma coisa boa também, né? Você pode... eu tô falando só é porque é bom preparar pro negativo, né? Que a gente se frustra menos. De repente seu personagem tá fazendo sucesso. Eu já vi muita gente que era um personagem pequenininho e fez muito... A novela tem muito isso, né? É muito de acordo com que o público reage. Isso é muito doido. Legal. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o infantil, sobre criança, porque assim, né, Serginho começou criança nesse ofício, Sofia começou adolescente. Mas sempre dialoguei muito praticamente, com o público. Exatamente, dialogou muito, né? Rebelde é um sucesso entre as crianças, entre os adolescentes. Sim. Tem umas fofocadas aí que quando a gente pesquisa que você não aceitou fazer uma novela na Record porque era uma novela de adultos e... Cara, rola essa fofoca, né? E eu posso ser com toda a honestidade do mundo. O microfone aberto aqui para... É muito absurdo o que eu vou falar. E vai parecer falso. Eu não lembro disso ter acontecido. Pode ser que eu tenha falado pra alguém do tipo, meu público é muito novo, de repente eu vou segurar por hora, mas eu não tenho como te falar que isso rolou, ou se eu falei isso com uma direção, ou se eu falei isso com um amigo, mas me parece que essa ideia pode ter feito parte daquele momento da minha vida. E o que eu acho que é incrível, eu te falar que eu achei incrível, tendo acontecido ou não. Exato. Muito pelo contrário. É isso. E porque esse mundo a gente vai chegar, vou falar sobre fofoca também, mas voltando pra criança, porque eu achei muito maneiro quando eu li, sem saber se tinha acontecido ou não, meu público é infantil, é de criança, e porque eu acho que tem uma desvalorização. Principalmente quem faz novela e quem faz série. Eu, por exemplo, me canso quando tem muita série de violência. E eu adoro a minha filha ver Cúmplice de um Resgate, ver todas as novelas da SBT. Legal. E eu achei maneiro, assim, não, meu público é criança, eu quero fazer coisa pra criança. Se aconteceu, não aconteceu, a gente, né? Mas você falou uma coisa que é uma grande lacuna na minha vida, porque antes... Eu era uma criança, mas antes de começar a fazer sucesso na televisão e tal, eu fiz muitos musicais infantis, assim, muitos. E eu tenho muita vontade de ter um projeto assim infantil no teatro, voltado para criança. A gente foi assistir inclusive a Noviça Rebelde da minha grande amiga a Malu Rodrigues, que está arrasando com um grande elenco, assim, pessoas incríveis. E a gente foi... E aí tinha várias crianças na plateia e várias crianças na peça. E a gente ficou assim, maravilhado, porque era emocionante. Eu cheguei a chorar a peça inteira. Sérgio chorou a peça inteira. Eu também chorei. Pisciano, né? Pisciano chora. Sérgio chora. Eu chorei porque fiquei emocionado com a história e tal. E também, obviamente, por ver aquelas crianças tão jovens, assim, tinha uma pequenininha que cantava pra caramba. Então, eu tenho muita vontade, assim. Eu acho que o teatro é um lugar muito mágico com criança. A gente tem uma amiga que foi ver 300 vezes a Noviça Rebelde já, porque é mágico, porque pra criança aquilo ali tá acontecendo. E eu lembro muito de histórias que era muito engraçado fazer musical infantil, porque as crianças
falam e entram, e às vezes o cara vai lá e sobe no palco e fala, não vai aí não, que tem um monstro aí, você tem que lidar com aquilo. E é muito bom, assim. Então eu tinha vontade de voltar pro teatro fazendo alguma coisa relacionada com o público infantil. Mas é doido, porque é um absurdo. Eu acho que a reviravolta da minha vida foi quando eu comecei a trabalhar com esse público mais infanto-juvenil. E como há um preconceito. Total. Que é, assim, é absurdo. Por exemplo, o teatro infantil é uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer enquanto casal. É um público muito mágico, é um público que participa. Deve ser muito legal ver aquelas crianças ali aficionadas pelo que você está contando. Mas, às vezes, é tratado como uma coisa inferior a um produto mais sério, um produto mais para adultos. E eu tenho por experiência própria que esse contato com esse público é a melhor coisa do mundo. Assim, é muito mágico, é muito legal. Você fazer parte da vida da pessoa. Eu lembro que eu fui ver Pequeno Príncipe há vários anos com a Luana Piovani. E foi um marco na minha vida. Eu olhava e falava, gente, que cenário é esse? Que coisa é esse? Então, fazer parte de um pedaço da história de uma pessoa é muito legal. É muito apaixonante. É muito apaixonante. Porque adulto a gente não... Tudo bem, você pode ter gostado de um filme, você pode ter gostado de uma novela, mas não vai mudar a tua vida, assim, aquele personagem. Criança pode mudar mesmo a tua vida, como você enxerga o mundo, como aquilo te expande, é muito legal. Total, né? E tem uma coisa que eu penso que criança não é adulto em miniatura, né? A gente acha que, para criança... Mas é específico, requer um estudo, requer um roteiro específico, requer... Que é o que eu estava pensando, né? O Rebelde tinha ali gente com expertise para falar para público infantil juvenil, com artistas, que já eram adultos, mas jovens adultos, né? Eu acho que tem um rolê, que é isso que eu ia perguntar, assim, como é que você lembra de você ter se preparado, ou que expertise você ganhou falando para esse público? A gente tinha 19 anos, então a gente também, né, era razoavelmente jovem. Eu tinha falado com o público... Foi assim, eu zerei as coisas infanto-juvenis que eu podia ter feito, porque eu fiz Malhação, logo em seguida eu fui pro teatro fazer Confissões de Adolescente, que também era esse público bem mais novo, não chegava a ser criança, mas era um público adolescente. E depois Rebelde, então eu sou expert no público infanto-juvenil. Mas assim, eu acho que não houve um preparo, foi uma coisa mais empírica mesmo, de vivendo, de tendo contato com essas pessoas e tendo a sensibilidade e um senso de responsabilidade. Assim, eu ponderava muito mais as minhas falas. Eu também acho que não tinha maturidade na época para falar sobre diversos assuntos que hoje em dia eu falo. Eu acho que é um público que você tem que ter muito respeito, sabe? Não dá pra... Você tem que tomar cuidado. Assim, por exemplo, uma coisa boba. Às vezes eu posto coisa bebendo. Naquela época eu não postava, entendeu? Não que eu não bebesse com 19, 20 anos, mas eu tinha muita... Eu me sentia, pelo menos, com essa responsabilidade muito grande do que eu vou passar. Eu tô criando, fazendo parte da criação e desenvolvimento daquelas pessoas, dos valores. Porque é isso, a gente vê... Agora seus fãs já estão todos bebendo? Todos bêbados, todos bêbados. Não, mas é isso, cara. É muito doido a gente ser um molde para aquelas pessoas. É assim, é impressionante, desde roupa até o palavreado que a pessoa tá usando, os lugares que a pessoa quer ir, os filmes que, se você fala que gostou, a pessoa também pega aquilo pra você. As pessoas são muito novas, tem você como um ídolo, tem você, né, como uma referência. Então é perigoso você não saber usar esse poder, né, que acaba sendo uma coisa muito forte, muito poderosa naquela época, que eu vivi isso. Então, a minha preparação foi ao longo do tempo, respondendo a tua pergunta, mas houve também um senso da minha parte de entender até onde eu podia ir, com algumas atitudes, com algumas falas, com alguns assuntos. Eu acho que eu prestava muita atenção nisso, muita atenção nisso. E aí, migrando pro lado do ator que começou criança, como é que é do lado de trás das câmeras? Como é que é começar criança, ser ator criança? Eu acho que você deve ter feito umas 10 novelas antes de fazer 18 anos, talvez. Eu não vou fazer contabilidade, mas é muita coisa. Como é que é pro ator? Como é que é pra criança ser ator, pro ator ser criança? Como é que é isso? Não sei, na verdade, porque eu não sei como é que é ao contrário, né? Eu cresci ali meio que com essa realidade, então é difícil pra mim também entender como seria se não fosse. Mas pra mim foi muito interessante porque eu realmente passei por muitas mudanças dentro da televisão, dentro dos estúdios, e eu também vi muitas mudanças. Eu vi muitos momentos, assim, quando eu cheguei na televisão, estava existindo a primeira transição da TV analógica para a TV digital.
Isso foi uma parada que mudou completamente, porque o câmera via duas imagens. Uma imagem quadrada, meio 4x3, né, que era aquela imagem analógica, e uma imagem já em widescreen, que era a imagem digital. Então ele tinha que fazer um quadro que não sangrasse muito no wide. Então todos os quadros eram super cafonas, assim, de uma época das novelas, que não dava pra colocar o ator muito no canto, porque muita gente ainda tinha TV analógica. E aí depois a gente teve essa coisa do Full HD, né? Que veio o HD e o Full HD com as TVs digitais. E aí tudo mudou, o tipo de maquiagem mudou. Eu me lembro que tem, né, essa coisa do pó translúcido, veio muito com essa coisa do HD. E aí depois essa coisa da televisão on demand, né? Um outro momento de televisão agora, onde a gente está produzindo tudo de um outro jeito, fazendo televisão de um formato mais cinematográfico, que é o que eu tenho feito nos últimos anos. Mas ainda assim, o veículo final é a televisão, porque não é mais a tela grande, é a tela pequena. Então, é muito legal assim, poder ter acompanhado vários ciclos, e isso me deixa um pouco mais tranquilo também para as crises que a gente enfrenta no setor, que são muitas, né? Então, cada vez que vem uma crise, eu falo, nossa, a gente passou já isso e deu certo e tal. Então, tenho um pouco mais de experiência para entender que existe luz no fim do túnel. Muito bacana. E aí, falando em crise, não necessariamente do setor, mas assim, eu queria entrar num lugar... a gente sabe, a gente escuta, a gente que trabalha com televisão, tem muita merda, tem muita coisa ruim que acontece, tem muita história. Eu tô aqui falando com uma atriz, uma mulher, e com um ator preto, por exemplo. Eu imagino que, partindo desse viés, eu queria conversar com vocês, entender que coisas ruins vocês já passaram. E eu gosto de falar sobre isso para prevenir quem está entrando. Infelizmente, isso pode até evoluir um pouquinho ou não, às vezes eu fico na dúvida. Mas, enfim, o que não foi legal que vocês passaram fazendo novela, fazendo televisão? Cara, eu já passei por situações de assédio mesmo. De cantadas inoportunas, de toques inoportunos. Acho que eu nunca passei por uma coisa muito... mais profunda, nem tão agressiva, mas hoje em dia, com mais maturidade, eu vejo que aquilo foi assédio, que eu passei. E eu falaria para uma jovem atriz que, cara, é muito difícil. Você tá começando na carreira, você não quer se indispor com ninguém, as pessoas são maiores que você hierarquicamente. Você fica... Eu tô falando por mim, pela minha experiência. Eu fiquei com medo de perder algum papel, de ser boicotada de alguma maneira. E, de novo, não aconteceu nada mais sério comigo, nenhuma coisa muito mais agressiva. Mas, hoje em dia, eu reparo que, às vezes, algumas posturas de diretores, de pessoas hierarquicamente maiores que eu, foi, sim, assédio. Hoje em dia, eu consigo enxergar como isso. E é muito difícil, gente, você com 16, 18, 19 anos, conseguir se posicionar de uma maneira... Eu acho que tá muito diferente de quando eu comecei, né? Agora, 17 anos depois, eu acho que a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais relatos. Só que é uma situação que não... Assim, meninas, não desistam se vocês passarem por isso. A gente já viu muitos relatos de meninas que desistiram mesmo da carreira. Depois de ter passado por alguma situação dessa. Meninas que podiam ser atrizes muito promissoras, ter uma carreira de muito sucesso, e por causa de um filho da mãe, acabam desistindo desse sonho. Então, se eu pudesse dar um conselho, tente de alguma forma reagir. É difícil, eu não sei qual forma é essa. Você chegou a reagir alguma vez? Eu ia te perguntar isso. Você conseguiu em algum momento? Eu acho que não. Eu acho que era assim... vamos jantar comigo? Aham. Nunca fui jantar, mas também não conseguia falar, não vou, sabe? É difícil balancear isso. Depois de mais velha, sim. Depois de mais velha, eu consigo me colocar, consigo estabelecer meus limites em cenas, meus limites como atriz. Isso eu consigo fazer hoje em dia, que eu não conseguia fazer mais nova. Então é isso, tentar, de alguma forma, reagir com uma postura um pouco mais assertiva e negando, e não desistir. Não desistir, porque isso é uma pena quando isso acontece, né? Sem dúvida. Esse meio é um meio de alguma forma, assim, progressista, mas nem tanto. Então a gente se depara com milhões de situações que muitas vezes são mais suavizadas pelo lugar onde a gente está. Mas eu lembro de alguma forma, começar a entender o preconceito, entender o lugar que eu ocupava na sociedade, por causa dos meus personagens, assim, porque eu fazia umas histórias meio bizarras, assim. Eu fiz muito um programa que agora voltou, que era o Linha Direta.
E eu fazia umas histórias de crimes, assim, horrorosas, assim. Nem sei porque minha mãe deixava eu fazer isso. Sim, mas era uma coisa horrorosa. Eu fazia várias, assim, aquelas simulações, né, que contratam atores e tal. E então eu acho que eu fui começando a entender isso. Antes do Raí você fazia isso? Antes do Raí. E eu fui começando a entender isso nesse lugar de quais eram os personagens que eu tinha pra ocupar. E tive muitas pessoas que passavam por mim e me tratavam muito pior do que tratavam os outros atores. Eu só consegui entender isso depois de um pouco mais velho. Inclusive os convites que me faziam, né? Que em algum momento até hoje é uma luta para que eu possa desconstruir uma imagem que está dentro de um estereótipo do homem negro no Brasil. Então, lutar para pegar personagens diferentes e poder tá sempre criando coisas diferentes e criar uma imagem bacana. É sempre uma grande luta isso. Eu acho legal até acompanhando vocês. Eu me lembro que eu conheci o Serginho fazendo Sangue Bom. Sangue Bom. E era um personagem super doce. Era um personagem, eu acho que distante, não sei se muito distante, mas distante do estereótipo. Em algum momento você vai saber melhor do que eu. Sim. Mas eu acho muito interessante. Até vou pegar aqui, ó. A gente tem uma biblioteca aqui, ó. Ai, que demais. Vou pegar aqui, ó, aqui, nessa câmera. Porque lendo Viola e a gente que, né? Eu aqui, vamos lá, homem branco, tô aqui nas maiorias e sempre deixo essa dica, que é o que eu faço. A gente tem que consumir, conversar com os amigos que passaram, ler. Mas a Viola, ela tem a história da vida da Viola é muito fodida. Não sei se vocês leram esse livro. É uma história muito nos Estados Unidos, ser preto nos Estados Unidos e pobre. Ela conta que, né, e a gente escuta, a gente vê os filmes, é muito pesado. E as reviravoltas, e ela fala, eu peguei o livro porque ela fala a mesma coisa que o Serginho falou, os papéis e os personagens que existiam e que ainda existem para os atores pretos. Sim. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos mais que no Brasil, os papéis das mulheres também. Eu acho que tem um lugar que a novela, e aí eu peguei a Viola para chegar na novela, por incrível que pareça, a novela ela sempre traz as mulheres empoderadas, né? Eu tenho uma mas esse é o único, isso é muito bizarro. É o único espaço, esse é o único espaço onde as mulheres têm mais destaque no audiovisual. Isso é uma coisa que a gente... Isso é muito legal, porque, por exemplo, quando existe uma série ou um filme pro streaming que tem a protagonista mulher, protagonista absoluta, maior mulher, vira um filme de vira gênero. um filme segmentado, vira um filme de gênero, que talvez os homens não vão consumir aquela série a partir do momento que eles entendem que a protagonista é mulher. Então fica uma coisa mais de mulher, mais feminina, então não é consumido por todo mundo. Novela não. Cara noveleiro não tá muito se importando. É que a novela vem do melodrama mexicano, que tem a mulher num papel muito central daquela coisa de, né, é o rags to rich, né? É tentar você chegar, tem a ver sempre com uma questão financeira, tem a ver sempre com traições e um amor. Então é muito legal. E agora uma coisa que eu falo direto, a gente fala direto com os nossos empresários, é a quantidade de papéis mais legais que se tem no mercado para os homens. Isso é notório, assim. Para os homens brancos, nem se fala. Então, estou falando de homens em geral. Então, acho que a novela ainda preserva esse lugar de ter personagens importantes, poderosas. As mulheres, elas sempre são quase que mais protagonistas até do que os homens nas novelas, né? Sim, em geral, as tramas trazem essas mulheres poderosas de vida à volta. Tem dois modelos narrativos muito clássicos, a Visita da Velha Senhora, a pessoa que volta para se vingar, que 90% é a mulher, a Tieta volta para se vingar, né? A Nina volta para se vingar, e tem o My Fair Lady, que a gente pode até achar um pouco machista, porque é a coisa da mulher pobre que fica rica. É isso. E isso acontece muito com mulheres. A novela traz esse lugar, né, de transformação. É isso. E por que a gente tem preconceito com novela? Existe preconceito com novela? Que aí eu já emendo. Eu acho que existe. Eu acho que existe, ao mesmo tempo, a forma, o arco narrativo da novela é o arco mais fácil, mais que a gente está mais acostumado a ver. Assim, o melodrama, ele tá muito enraizado no nosso coração, assim. Sim. Então eu acho que a novela ela lida com questões que eram questões que seriam as questões, né, obscenas, as questões que ficavam para fora de cena dos gregos e desses caras mais antigos que não queriam falar sobre isso, e aí o melodrama ele pega o que é tabu e o que que não se fala. Então o melodrama fala muitas vezes sobre traição, sobre você conseguir trocar de
de camada social, que era uma coisa impensável na antiguidade. Então eu acho que, e principalmente esses aspectos, eles se conectam muito com o público, né? Com o público mais comum, que também tem essas aspirações, que também vive essas coisas em casa e que aspira chegar em outro lugar, aspira uma ascendência social. Eu acho que a novela tá muito na nossa veia, né? E eu acho que talvez haja um preconceito das pessoas em relação à novela, porque eu já vi pessoas falando que falta requinte na novela, falta profundidade, falta uma história verticalizando um pouco mais. E eu acho que é isso que o Sérgio falou, as pessoas precisam de entretenimento e não necessariamente ficar quebrando a cabeça, que nem uma série que a gente vai descobrir no último episódio o que aconteceu. Óbvio que tem esse mistério nas novelas, óbvio que às vezes a gente a próxima vítima, demorou uma novela inteira pra revelar quem era o assassino, mas eu acho que é mais palatável esse formato e eu acho que isso entretém muitas pessoas. Mas quem reclama e que tem preconceito, eu acho que fala essa coisa sobre o requinte. Mas sabe uma coisa? Que as pessoas acham que essa falta de requinte... Não falta de requinte, eu não vou dizer isso, assim, mas assim, as pessoas acham que essa forma hiperexpositória de colocar o roteiro e o texto, ela é por acaso, ou ela é por uma falta de habilidade dos roteiristas. E é zero, né? Pedro Nogue sabe disso. É uma... Vamos trazer Gilberto para conversar. Gilberto aqui, ó. Sim. Vamos trazer Gilberto aqui do lado da vaiola. Sim. Vamos deixar aqui. Pois é, mas eu acho que muito dessa crítica também tá porque as pessoas acham que esse roteiro, esse texto hiperexpositório da novela, ele é de graça ou ele é uma falta de habilidade do roteirista. E não é. Do contrário, é hiper pensado. E se você parar pra pensar, existem diferentes produtos, né? A novela da tarde, a Malhação, ela tem uma cor bem mais clara, porque ela tá de dia. E a novela das 9, ela pode ser bem mais escura, porque ela já tá de noite. Então tudo isso é pensado. A novela da tarde, a novela das 6, ela é muito mais falada do que necessariamente mostrar. As coisas são muito mais faladas do que mostradas, porque muita gente que tá ouvindo a novela não necessariamente está olhando pra tela. Às vezes a pessoa tá fazendo outras coisas em casa. Então... A das 7 normalmente é uma pegada mais de comédia. A das 7 é uma pegada mais de comédia. Então você tem cada produto, assim, em cada horário você tem um produto diferenciado. E agora com o On Demand, esse cardápio de produtos vai variar mais ainda. Mas assim, as novelas elas têm o seu objetivo e essa forma de fazer tem o seu porquê. Total, né? Uma linguagem, né? Eu sempre falo, quando eu dou aula, que a linguagem da novela, 200 capítulos não são 30. Você pega uma soap opera americana, This Is Us, que é um melodrama. Melodrama clássico. É uma série, mas o This Is Us teve o quê? 6 temporadas? 6 temporadas com 25. São 150. O This Is Us, em 6 temporadas, não teve uma novela. Não dá pra você ser profundo em 200 capítulos, não é uma linguagem diferente. E feitos em um tempo recorde, né? Porque é isso, você faz um longa-metragem na novela, você faz um longa-metragem por dia. Tem 3, 4 frentes, às vezes, e as pessoas estão... O tempo de filmagem ali, você tem mais ou menos 50... um longa-metragem, eu diria, mas um longa-metragem a cada 2 dias. Você tem 40, 50 minutos por dia gravados. É muita coisa. E às vezes a gente tem essa impressão, voltando sobre o preconceito da novela, que as pessoas não se desinteressaram por novela, não assistem, cada vez menos gente. É muito popular. É muito popular. Eu acho que não existe isso. Você tá no ar, as pessoas vão falar sobre a novela que você tá fazendo. É uma coisa que é abissal a diferença de estar num filme, por exemplo, numa série. Novela é realmente muito popular. E eu acho que a novela brasileira, ela é o que faz a gente ter alguma força ainda. Isso você sempre fala, isso é um bom argumento. Bom momento. A novela brasileira e a forma como geográfica do país também ajudou a gente a ser um player grande no jogo internacional dos streamings. Porque o Brasil tem uma cultura muito grande de assistir conteúdo no seu próprio idioma. Tem vários países que não têm essa cultura. Tem vários países... E produzidos aqui. Tem vários países da América do Sul, que, por exemplo, que tem uma cultura de assistir conteúdos feitos em outro país. Então a gente tem uma TV muito forte aqui e isso fez a gente virar um player grande. Por mais que a gente não esteja conseguindo usar toda essa força, né? Falando aí dessa regulação
pífia e horrível que tá sendo negociada dos streams, mas não vamos nem entrar nessa. Mas a gente é um player grande. Isso é muito legal. Isso tem total a ver com a novela e com o fato da gente ser um país de dimensões continentais, onde todo mundo assiste a mesma novela. E todo mundo tem o mesmo conteúdo durante muito tempo. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem o on demand, mas a nossa cultura foi moldada de um jeito onde todo mundo via basicamente a mesma programação. E isso tem os seus pontos negativos, mas também tem os seus pontos positivos hoje. Não dá uma coisa que eu lembrei você falando? Quando eu era criança mesmo, antes dos 10 anos de idade, existia uma bobeira na minha casa que eu não podia ver novela. Ah, não, novela não, tem que ver desenho, tem que ver outras coisas. Só que na casa da minha avó é óbvio que eu via novela, eu vi o Petrúquio, qual é o nome da Petrúquio da Catarina? Crave a Rosa. Crave a Rosa. Eu ouvi dizer Alma que essa novela vai virar uma peça agora com o Dudu Azevedo. Ah, é? É, vamos assistir. Maneiro. Eu adorava essa novela. Maneiro, eu Acho amava. que foi o primeiro Shakespeare em novela, eu acho, né? Porque é a Faustinho história da pegou o Megera Shakespeare, Domada. Sim. Megera. Então eu assistia na casa dos meus avós, mas na minha casa eu não podia ver, o universo é debochado, né? Depois eu vinha fazer novelas, é engraçado. E eu lembro do meu avô falando, o que a Sofia vai falar na escola? Qual o assunto que ela vai ter com os amigos se ela não assistir novela? E é exatamente isso que o Sérgio falou. Existe uma preocupação genuína do meu avô, do tipo, ela vai ficar deslocada se ela não assistir a novela. No dia seguinte da escola, ela não vai saber o que aconteceu na novela, ela não vai poder trocar com os amigos dela. Então essa noção é muito verdadeira. E ainda bem que eles deixavam eu assistir novela na casa deles. Né? E a gente viveu uma época, né, agora falando mais ou menos da geração pré-internet, onde a televisão pautava o entretenimento todo. A televisão pautava o que a gente discutia na vida. Hoje em dia é um pouco menos. A internet tomou esse lugar e a internet ela é muito difusa. Mas a internet tomou esse lugar, ela de pautar a discussão. Mas era muito engraçado, porque as pessoas iam no Jô, no dia seguinte estava todo mundo falando sobre aquela entrevista no Jô. A televisão era muito grande. Era muito grande. Eu acho que as próximas gerações não vão ter essa dimensão do que era a televisão. Sim. Isso é uma questão interessante, né? Que eu até vou emendar, eu deixar para eu perguntar, a novela vai acabar? Acho que não. Eu acho que é como as pessoas achavam que o rádio ia acabar com a chegada da televisão. Não acabou, ele se transformou. Então eu acho que a novela vai se transformar. Teve uma transformação que eu não contei também, que faltou dizer, que foi muito legal, que tá até acontecendo agora, né? Tá até passando agora, que foi a primeira novela que a Globo fez que teve uma integração com o online, que foi Cheia de Charme. Cheia de Charme foi a primeira novela que teve uma integração completa com essa parte online, porque na novela elas faziam um clipe. A novela se passava... a história da novela. 3 empregadas domésticas que fazem um clipe, bombam e viram cantoras de sucesso. E eles soltaram esse clipe pela primeira vez na história da televisão. Soltaram na internet primeiro, antes de passar na novela. 2 ou 3 dias. E isso bombou muito, porque o clipe teve 10 milhões de visualizações. E foi uma coisa muito grande. Pra época, 10 milhões era uma coisa absurda. Então, assim, até esse momento que começou devagar, a Globo... tendo cuidado com isso, mas eu também participei, foi muito legal. Nem sei porque eu cheguei nesse assunto. Não, porque a gente estava conversando sobre a novela terminar. Eu acho que não vou terminar. Eu acho que o formato pode mudar, de repente uma novela menor, de repente um capítulo por semana, não sei. Acho que formatos podem mudar. Mas, por exemplo, os doramas, que são as novelas coreanos, estão bombando. E nos streamings. E é um formato, é uma dramaturgia novelística, né? Tipo, essa coisa do drama, do romance. E tá bombando, então acho que não vai acabar. Acho que sempre vai ter público, sempre vai ter espaço pra isso. Eu acredito que a forma de assistir vai mudar. É difícil. A gente já não assiste mais ao vivo. É difícil assistir a televisão. Eu acho que a TV ao vivo ela tende a ficar cada vez mais. A TV ao vivo. O que tiver passando na televisão tende a ficar cada vez mais o que é ao vivo. Esporte, jornal. E o que vai ficar. Eu acho que a novela tende a migrar cada vez mais pro on demand. Interessante, né? A gente tem que há 50 anos, a gente remarca, faz o Novelólogos temporada 52 porque eu tenho muita curiosidade disso. E aí vou fazer um parênteses aqui, Sônia Abraão, um pouquinho. Boa. Né? Minha tia. Mas a gente estava falando sobre o ofício, 200 capítulos, grava-se muito.
protagonistas de novela grava 25, 30 cenas por dia, muito intenso durante um ano. E eu queria falar sobre como é que é lidar com essa intensidade. As pessoas se conhecem fazendo novela, as pessoas namoram, as pessoas casam, aproveitando essa deixa aqui. Mas como é que é essa intensidade? Falando do ofício, né? Fazer novela é muito intenso, né? A gente se conheceu fazendo novela. Aí tem uma coisa que não é tão legal, assim, de falar, mas assim, aquelas pessoas se tornam seus melhores amigos, e depois de 3 meses, não falando mais com ninguém. Mentira, tem amigos que a gente leva pro resto da vida, eu levei meu marido pro resto da vida, mas é isso que você falou, parece... É muito... Que é um grupo que você se atrai. Quando há um clima de paz nos bastidores, né? Quando não há cisões nos bastidores. Mas assim, é muito intenso. Porque só aquelas pessoas sabem o que você tá vivendo naquele momento. Só aquelas pessoas estão com você todo dia, que conhecem o diretor, que ficaram chateadas com uma coisa que aconteceu, sei lá, na caracterização. Então é uma união ali... que não existe, né? Quase. Porque... Mas muita gente fica, você viu? A galera de Sangue Bom ficou até hoje. Até hoje a gente tá aí eventualmente se vendo. Pouca gente, mas muita gente. A minha galera de Malhação eu encontro até hoje. Então, óbvio que ficam pessoas muito especiais. Mas é que na hora a gente tem essa intensidade que às vezes, quando você volta pra sua vida normal, isso não se perdura tanto, né? Essa intensidade toda que a gente vive naquele 1 ano de novela. São muitas horas, né? São muitas horas de trabalho e muitos dias na semana e durante muito tempo. E são pessoas que você convive mais do que teu marido, tua mulher. Isso que eu ia falar. E tem os julgamentos, né? Que nem o preconceito com a novela. Fulano de tal e fulano de tal eram par romântico, casaram, claro, tá todo dia junto. É isso que eu até quebrar esse tabu. Mas isso é normal. Vocês que fizeram... casa com publicitário, dentista casa com dentista. Isso acontece. E no nosso caso, éramos solteiros. Porque tem o outro lado, que o povo se envolve, né? Sérgio, pelo amor de Deus, a gente nunca vai fazer isso com o outro nessa vida. Porque tem a convivência, tem... Casados e monogâmicos. Então, o nosso caso foi particularmente um caso de 2 jovens que estavam fazendo uma novela. Qual que novela? Eram Alto Astral. Em 2014, que eram desimpedidos e começaram a namorar. E isso pode acontecer, isso é muito fácil de acontecer. Agora, existem paixões que são proibidas em novelas. Eu nunca passei por isso. O Sérgio tá me olhando com uma cara. Não, tô só com medo. Eu ia falar do microfone pra você. Tá. Existem paixões que sim, que acontecem nesse clima todo de intensidade, mas que são mais proibidas do que foi a nossa. É isso que eu ia emendar perguntando assim. Mas de novo, é um convívio muito intenso, muito extremo. Eu nunca fiz novela, já fiz peça, que é um convívio também que você sai pra beber toda noite, que eu falava, eu não fico todo dia com a minha filha, tava todo dia com o elenco. É um negócio muito louco. Mas... justamente, eu gosto de quebrar esses paradigmas, tirar preconceito. Você tá ali 10 meses se apaixonando por aquele ator, por aquela atriz. Não é o caso de vocês não passaram, não sei se vocês passaram por isso ou não. Mas pode acontecer de dar crise em casa, de apaixonar aqui, de quem é não monogâmico, né? Como é que vocês já conviveram com pessoas que não precisa dizer o nome, mas como é que é isso? Que conselho que vocês já tiveram que dar? Posso falar uma coisa em relação à paixão? Que a Mari Molina fala uma coisa que gente, às vezes eu tenho os meus ciúmes também, então às vezes eu fico enciumada, não é uma coisa que é incontrolável, mas às vezes eu fico, é natural. E a Mari Molina fala uma coisa bem inteligente, que a minha amiga, inclusive, apresenta podcast junto comigo, A Vida Chegando. Existe o lado de repente, dessa paixão que vem de você estar conhecendo uma pessoa nova e de repente você tá gravando cena de beijo, de intensidade, mas existe uma coisa que você enjoa logo da pessoa, que é tanta ansiedade, intensidade, convivência todo dia, que você, depois de uma semana, fala... Então tem esses 2 lados, que pode ser uma grande paixão maluca de você ter se apaixonado, mas a chance de você se desapaixonar também é bem grande, não é? Eu não sabia desse negócio da paixão, tô sabendo agora. Eita, eu tô falando que a Mariana Molina fala isso. Não tem break, mas eu vou chamar um intervalo. Convivendo muito com uma pessoa também, você pode... A convivência é assim, impressionante. E, na verdade, querendo ou não, o nosso trabalho é um pouco uma queda de braço em relação ao que você interpreta daquela cena e o que eu interpreto da cena. Ainda mais eu que gosto de sou controlador. Então... em algum momento você ganha, em algum momento você perde. Com o diretor o tempo todo você perde.
é uma bosta, entendeu? Eventualmente você consegue enganar e vai mandar, pô, falar aquilo que você queria fazer e falar, pô, beleza, consegui. Mas é um trabalho de você entender, olha, eu acho que é por aqui, você acha que é por aí, e a pessoa te dá... Então, isso cansa muito, isso é muito estressante psicologicamente, porque você tá sempre tentando criar, assim, uma coisa que, de certa forma, é uma criação que nunca vai ser só sua e nunca vai ser só do outro. Acaba tendo que ser uma terceira coisa que vocês vão criar juntos. E isso cansa muito. Isso chega em casa morto. Então, eu acho que tem isso também. Eu acho que você tem a estafa do trabalho que acaba impedindo muita coisa. Vocês têm alguma história bizarra, escrota, engraçada, que vocês passaram fazendo alguma novela que vocês contem, que vocês lembrem? Algumas... deixa eu pensar. Cara, já ouvi gente falando mal de mim no camarim. Ih, eu já falei mal do diretor com lapela. Puta que pariu, eu já fiz. Caraca, mas eu fiz uma vez só e nunca mais esqueci. Lá, pra quem não sabe, lapela é aquele microfone que você coloca aqui, tipo a galera do Big Brother. Só que no nosso caso, o lapelas Big Brother é um cordão que a pessoa fica pra fora e tudo bem, porque não tem problema as pessoas saberem que eles estão de microfone. Mas no nosso caso, é um microfone que fica mega escondido no figurino. Então, você tá ali com aquele microfone o dia inteiro, você esquece. E eu novinho, falei alguma coisa, não aguento mais esse diretor, não sabe o que quer, ou falou alguma coisa assim. E ele deu expor? Ele falou na hora, no talkback, Sérgio, não fala palavra. Com uma voz muito grave. Cara, o talkback é o microfone que fala pra todo mundo, né? A voz de Deus. A voz de Deus, E ele falou, Serginho, não fala palavrão não, que a gente escuta aqui no Switch, hein? Porque não só ele ouviu, todo mundo que tava de fone ouviu. E muita gente concordou comigo. A descontinuista ouviu, o cara do áudio ouviu. Não, eu teria desmaiado, sério. E eu era criança ainda, eu era moleque. Aconteceu uma situação comigo recente, que a gente manda muito self-tape, né? Que Nossa, isso é muito engraçado. Isso é interessante falar, assim... Independente, claro, não tô falando de pessoas muito consagradas na carreira, mas nós que somos jovens, mas já trabalhamos muito, ainda fazemos bastante self-tape. Eu acho que isso é uma coisa que mudou bastante no mercado, né? As pessoas querem ver, não basta o nosso trabalho pregresso, as pessoas querem ver se a gente se encaixa com aquele personagem que a gente tá fazendo o teste. E aí eu fiz self-tape em casa, e é muito bom fazer, porque você tem domínio daquilo, ao mesmo tempo, como você tem domínio daquilo, você quer fazer 30 vezes a mesma cena ali pro teste que você faz em casa, o self-tape, você se gravando com o celular, enfim. E aí, fiz, Sérgio me dirigiu, o Sérgio sempre me ajuda, fiz algumas vezes. E nas primeiras vezes, eu troquei uma palavra, eu confundi o texto, então é aquela reação do tipo, puta que pariu, tava chegando no final merda. do texto, merda. Começava a xingar, droga. Vamos de novo. Vamos de novo. E na Não hora... vamos mandar essa merda assim, vamos de novo. E na hora de mandar, eu fui anexar os vídeos, tava distraída com alguma outra coisa e mandei os que eu errei. Então a produtora de elenco falou... O que tá acontecendo? Falou pra minha empresária na época. O que tá acontecendo? Porque era isso. Ela recebeu um vídeo de eu falando, puta que pariu. Ai, Sérgio, vamos de novo. Caralho, agora no final. Imagina a produtora de elenco vendo isso. Ou eu ganhei no carisma. Eu ia falar isso, mas de repente você ganhou esse papel? Não, ainda não saiu. Ainda não saiu, mas vai ganhar por isso, de repente, né? De repente, autenticidade. Uma pessoa genuína, autêntica. Mas isso foi assim, quando a minha empresária falou, Sofia, acho que você mandou os vídeos errados, eu congelei. Eu tive até ri da situação, porque assim, não tem, sabe, o que não tem remédio, remediado está? Eu ri, eu achei a situação, no mínimo, engraçada. Mandei depois, obviamente, o teste certo, que eu não tava xingando a produtora de elenco, nem ninguém. Só que é uma situação que pode acontecer se a gente tá distraído, que não tem tanto a ver só com o mundo das artes cênicas, mas mandar o WhatsApp errado, mandar mensagem errada pra alguém. Eu mandei pra produtora de elenco um teste errado. Foi triste. Muito bom. Fiquem atentos, jovens atores, jovens atrizes, dá uma revisada, não se distraiam na hora de mandar. Fica a dica aqui, Sofia Abraão, gigante. Por favor, maravilhosa. Façam isso. E aí estamos chegando aqui no nosso momento, nos momentos finais da nossa gravação. Tá bom demais isso aqui. Eu queria ficar 2 horas aqui, mas tem que buscar a Diana na escola, né, filha? Então, né, mas tá bom demais, gente. Mas eu queria perguntar pra vocês, quem foi o ator, a atriz, assim, que vocês mais... Mas tem que falar um só. O difícil é falar um ator ou uma atriz que vocês mais gostaram de ter contracenado. E por quê, assim? O que que... Eu fui Vera Holtz. Fiz filha da Vera Holtz. E assim, a Vera, ela é
uma atriz que dispensa comentários, mas ela é uma pessoa muito legal. A Vera é muito legal, assim. Adota aquelas pessoas que estão do lado dela e ela foi a pessoa mais legal que eu já contracenei, assim, de admiração pelo trabalho dela e como eu me apaixonei por ela. Ela é incrível, ela é maravilhosa, eu pude fazer filha dela, eu fiz filha dela e do Tarcísio na mesma novela, era um casal que foi assim, eu tive muita boa sorte de ter podido contracenar com o Tarcísio, né, que foi uma escola também, mas eu sinalizaria a Vera como a pessoa mais legal que eu já trabalhei. Incrível, é difícil, né? Porque tem muita gente legal que a gente trabalhou também. Mas sabe quando você falou a primeira pessoa que veio? Total. Fui eu que falei uma só, galera, né? Não vão ficar aí... Eu também acho que eu não tenho muita dúvida, não. Assim, pra mim foi o Lima Duarte, que foi uma... Eu tive muito tempo com o Lima, nessa convivência super intensa que a gente falou, numa época em que eu tava muito aberto pra ouvir, pra parar e pra... então foi assim incrível, eu aprendi muito, eu ouvi muitas histórias dele. O Lívia é um contador de causos, então foi realmente assim incrível e aprendi muito sobre como fazer, sobre macetes e ajustes e formas de se olhar e se analisar. É impressionante, assim. Eu fico arrepiado ouvindo ele, porque essa novela é linda, essa relação dos personagens é linda. É linda. Eu também tenho vontade de chorar só dele falando. É lindo. Que é lindo, é lindo. E diretor, que diretor que marcou vocês? Aqui não vamos falar mal de ninguém, vamos só falar bem, mal a gente fala em off, não tô brincando. Mas que diretor que marcou vocês, assim, pra gente também enaltecer esse trabalho da direção? Que veio na minha cabeça é o Ivan Zettel, que era o nosso diretor-geral de Rebeldes, que foi um diretor que foi muito sensível em relação ao momento que a gente estava passando. A gente gravava de segunda a quinta, saía do REC 9, né, dos estúdios da Record, ia para algum aeroporto, pegar um voo para algum lugar do Brasil, fazer show. A gente fazia 2 a 3 shows por semana, voltava direto do lugar que a gente estava pra Record, tomava banho na Record e começava a gravar. Então, assim, a gente sempre teve muita responsabilidade com o nosso trabalho, mas é óbvio que muitas vezes a gente estava muito cansado, óbvio às vezes que a gente estava sobrecarregado, a gente estava muito estressado com toda aquela sobrecarga mesmo e de cansaço físico. E o Ivan foi um cara que foi um amigo, acolhedor mesmo, do tipo, o que ele podia preservar a gente, ele preservava, o pouco que ele podia deixar a gente descansando, ele deixava. Ele foi um parceiraço, não só como diretor artístico, que ele é excelente, assim, aprendi muito com ele, mas como pessoa também, sensível, que comprou nosso barulho, que foi bacana com a gente naquele momento. Então, destacaria o Ivan Zettel, com certeza. Cara, eu não posso comprar essa briga, eu preciso trabalhar, como é que eu vou falar que um diretor, você tá doido? Eu agora acabei de me lembrar disso. Não compra. Eu ia falar aqui, mas eu não vou falar um diretor. Como é que eu vou escolher um diretor? 3. Não, Fala um trabalho maneiro que não tem a ver só com a direção. Afinidade, não vamos obrigar ninguém a falar o que não quer falar. Você não quer falar também, tá vendo a nossa profissão, tem um lado político da nossa profissão. Tem que ser político. Imagina. É porque assim, eu tô falando do Ivan porque foi um momento histórico na minha vida. Muito específico. Eu não... cara, depois eu te conto em off. Fica à vontade. Fica a minha próxima participação no programa. Então, me contem com quem vocês não trabalharam, que vocês querem trabalhar, ou talvez, se for alguém que já morreu, não vão poder, mas assim, quem que vocês não trabalharam, que vocês gostariam muito de ter trabalhado ou de trabalhar ainda? Cara, de roteirista, o João Emanuel é incrível, né? João Emanuel Carneiro. É um texto que eu gostaria de fazer. Eu também gostaria de fazer de novo, por favor. João, fica assim. Da Cor do Pecado foi a primeira novela dele. Né? E sabe uma visão que eu gosto muito do Papinha? Que eu trabalhei com... já trabalhei com ele no Amor, a Vida. E tá valendo ator e atriz também. Eu pergunto assim, pode ser também um ator, uma atriz, eu gostaria alguém... de contracenar com... eu tô falando só gente que eu já trabalhei, olha que privilégio, mas eu gostaria de contracenar... Ai, meu Deus. Fala você, vou pensando aqui. Eu gostaria de trabalhar com Karim Anuis. Eu acho ele foda. Tenho uma vontade de fazer um filmão com ele, assim. Acho que ele tem uns projetos muito incríveis. Mas é difícil também falar isso, porque tem outros... falar um só, assim. Tem vários outros diretores que eu tenho vontade de trabalhar. Eu ia falar Adriana Esteves, né? Que você falou de ator e atriz, que eu também adoraria trabalhar com ela. Eu acho ela incrível. Uma das pessoas mais legais também que eu já trabalhei, não necessariamente contracenei com ela, porque eram fases diferentes da novela, mas a gente fez a preparação junto, foi a Cláudia Abreu,
que é maravilhosa, Ela que é eu também demais, admiro Gente muito boa ela pra como caramba. atriz. Você fez Cheia de Charme com ela, né? Ela é demais. Ela é demais também. A gente vai ficar a tarde inteira Pois aqui é. elogiando pessoas. Eu tenho 2 perguntas para fazer ainda. Vamos falar mal de alguém agora? Vamos falar mal de alguém. Não, aí vai ficar. Ó, vou fazer uma pergunta que vai depender de vocês. quem Depois eu quero você saber a nunca- opinião. Com quem você. Não, mas eu queria perguntar para vocês, jovens, artistas, que dirigem, que roteirizam, que têm um know-how. Vocês estão vendo o conhecimento que esses dois têm de artes cênicas, de novela, eu acho sensacional isso, eu fico... E aí a pergunta é sobre celebridades que não são artistas, que não são... O que eu estou chamando de artista é quem estudou para ser artista, quem fez faculdade de arte cênica, quem tem uma trajetória de 10, 15, 5 anos fazendo... a gente tem o fenômeno da Jade Picon, da Rafa Kalimann, de pessoas que fizeram Big Brother, como a Grazi, que é uma grande atriz, na minha opinião, a Juliana Alves é uma grande atriz, mas o que vocês acham de uma pessoa... sair de um reality show e fazer uma novela. Porque isso é uma polêmica que volta e meia rola, principalmente entre estudantes. Sim. Eu não vou contar o que eu acho primeiro, vou contar o que vocês acham Eu depois. acho que eu tenho uma opinião bem definida. Você tem polêmica? Polêmica. Não, eu acho que eu tenho uma visão prática. E eu acho que eu tenho uma visão não romântica disso. As pessoas dão resultados. Eu vou falar depois da parte artística. Eu tô falando de números. A Globo, a Record, elas são empresas. E o Netflix, elas precisam de retorno. Seja midiático, seja de patrocínios, de propaganda, financeiro. Então, eu acho que essas pessoas, sim, agregam do ponto de vista prático e de valor para aquele produto. Beleza. Então, acho que isso é incontestável. É uma empresa que precisa de pessoas chamando atenção para aquilo. Agora, do ponto de vista artístico, há muitas críticas, eu entendo. Só que, assim, há uma diferença daquele influenciador, daquele participante de um reality show que não tá fazendo e não tá tratando aquilo com respeito e com o ofício, que eu já vi isso acontecendo. Do tipo, eu sou famosa, me botaram aqui, mas... só mais um produtinho que eu tô fazendo. Agora, você citou a Rafa Kalimann, por exemplo. Eu convivo com a Rafa. A Rafa é muito dedicada. Muito mais dedicada que muitos atores que eu já trabalhei. Eu não trabalhei com ela ainda, mas eu acompanho os bastidores. Então é isso, a gente também tem que ser agregador. A pessoa tá disposta a fazer aquilo, a pessoa tá estudando para fazer aquilo, a pessoa tá levando aquilo com muito respeito. Respeito por todos, com admiração pelo aquilo que tá vivendo. Então eu acho muito segregador a gente falar quem pode ou quem não pode atuar, entendeu? O que eu critico é gente que não entende a importância daquele ofício e que tirou o espaço de uma pessoa que poderia estar muito mais dedicada para fazer aquilo. Isso é uma crítica que eu tenho. Agora, uma pessoa que entrou ali, por mais que seja de paraquedas, e tá se empenhando, tá estudando, chega com o texto na ponta da língua, chega com aquela paixão para fazer acontecer, eu não vejo problema. Eu vejo problema com quem não leva a sério. Legal. Isso eu vejo. Polemiza, Serginho. Não, eu tô brincando, a minha é zero polêmica, na verdade, é brincadeira. É porque eu acho que isso não é um assunto, porque, na verdade, assim, as pessoas, elas o que define quem é o artista? É você ter feito uma faculdade? Eu trabalho com um cara que pra mim é um dos maiores artistas, assim, que é o cara que tem a maior presença de cena, que é o Leandro Firmino, que era um cara que tava passando ali, alguém falou, vem cá, entra aqui, faz um teste. O cara nunca estudou em lugar nenhum. Ele claro que depois ele fez milhões de coisas e acabou aprendendo muito com o próprio ofício. Mas o primeiro trabalho dele, que foi Cidade de Deus, que foi um trabalho que ele... Sim, alguém tem dúvida de que o Zé Pequeno é um personagem foda, é que o cara é um grande ator. Então, trabalhar com o Leandro Firmino me fez ter uma opinião muito de que é muito difícil você definir através de um curso, ou de um DRT, ou de uma carteira de músico, quem é artista e quem não é. Eu acho que se o diretor te escolheu para estar aqui naquele papel, existe um porquê, existe uma visão, que seja uma visão mercadológica ou uma visão artística, muitas vezes. Quantos diretores que a gente conhece e que a gente gosta não escolhem trabalhar com não atores? Isso é de praxe no cinema, isso é comum, isso não é... eu acho que o que rola nessa polêmica é o porquê que aquelas pessoas estão ali. Se é porque tem a ver com um número de seguidores X. Mas, assim, muitas pessoas chegam por diversos motivos no audiovisual. Mas só fica ali, só sustenta, só realmente se mantém e tem um trabalho bacana quem entende, quem gosta, quem realmente vê como a coisa tá girando, tá acontecendo.
Então, eu acho que é comum, assim, eu sou super a favor. Acho que as pessoas têm que se tentar mesmo, assim. Se você é uma pessoa famosa e recebe um convite para fazer um trabalho artístico, quem é que vai dizer não? Quem é que vai falar que não se você tem esse sonho? Entendeu? Se a pessoa vai ser perna de pau, aí é uma outra coisa. Tem um monte de ator que estudou na faculdade XY e é perna de pau também. Então, não tem a ver com isso. E seria muito hipocrisia da minha parte. Eu, antes de me tornar atriz, eu era modelo. Não foi um convite, foi um teste que eu fiz. Então, realmente teve algum critério ali na minha escolha. Mas depois eu fui fazer cal, eu fui fazer coaches, eu tinha aula de corpo. Então, é isso. Você pega a oportunidade. Difícil negar, né, uma oportunidade. Mas cai pra dentro, então. Cai pra dentro. Não é esperar que o dom e o talento caia do céu. Vamos estudar, vamos embora. Seria... Quem sou eu? Mas seria uma dica, talvez, assim. Beleza, a oportunidade chegou, você tá mais crua, mas cai pra dentro. Claro. É maravilhoso. E aí, para terminar, a última pergunta. Por que é legal fazer novela? Cara, eu acho a estrutura muito legal. É uma fábrica de sonhos. É uma fábrica de sonhos. Qualquer que seja o estúdio, é fantástico. É assim, como é que as pessoas construíram isso. É muito legal fazer parte dessa mágica. E eu diria o público também, que tem muito amor e tem muito carinho quando você tá numa novela legal, numa produção legal. Essa é uma das melhores partes pra mim. Essa coisa da rua, essas coisas das pessoas virem falar com você, reconhecendo seu trabalho, te dando um amor de alguma forma ali. Então, fazer novela, além de ser muito legal, participar dessa fábrica de sonhos, o carinho que a gente recebe é muito grandioso, assim. É muito bacana e eu gosto muito disso. E pra mim eu acho que tem a ver com isso, com ser uma grande fábrica de sonhos coletivas, assim. O Contra-Regra, ele vai lá naquele dia pensando no cenário, ele não tá muito ligado no que eu vou falar enquanto ator. Enquanto o Cara da Luz, ele também tá indo lá, ele não tá muito ligado no que o Contra-Regra vai fazer no cenário, e vai todo mundo junto numa hora marcada e dá tudo certo. Então, é muito doido, porque são várias pessoas, assim, em determinados departamentos que não tem nada a ver com o audiovisual, na verdade, mas que estão ali para fazer audiovisual. Porque que tem a ver com o audiovisual, tem a câmera e o pessoal do áudio, só. Mas o que tem por trás de tudo aquilo para fabricar um cenário, para ter uma ideia, para se escrever coisas. Então são pessoas que são absorvidas de vários campos das artes, de vários campos, assim, vários campos visuais, de campos narrativos. Então são artistas com habilidades diferentes, todos se juntando para fazer uma coisa que parece ser impossível, porque é muito difícil de fazer. E no final grande, dá certo, né? magicamente. E não assim, sei como. Relação com equipe é uma coisa que chama atenção quando há uma harmonia. E com nossos colegas de elenco também, assim, quando há uma paz, quando há uma amizade. Pô, você errou, eu não vou ressaltar teu erro. Eu vou tentar dar um jeito aqui pra ninguém perceber que você errou. Eu esqueci uma fala, pô, tem que contar com o Sérgio pra tentar tapar aquele buraco na cena. Então essa troca é muito maneira. Isso que o Sérgio tá falando é uma coisa enorme que no final das contas dá certo e a gente acaba se salvando. Todo mundo se salva ali de alguma maneira. Isso é muito legal. Ai, que lindeza. Eu queria ficar mais uma hora. Mas tem outras temporadas, aí a gente faz. Eu convido vocês toda temporada, né? Com certeza. Mas, pô, muito obrigado, Sofia Abrão. Obrigada. E eu acho legal, porque além de grandes artistas, vocês são apaixonados por esse ofício, né? Sem dúvida. Conversando com vocês, a gente percebe, e isso torna vocês apaixonantes. Eu acho que quem é apaixonado se torna apaixonante automaticamente, né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, amigo. Esse é o Novelólogos, o ofício da emoção. Vamos terminando esse episódio, eu espero você no próximo. Fica ligado, fica ligada, fica ligado. Beijo. Valeu, galera. Beijo.